Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí ao meu canal. Meu nome é Jonathan, eu sou advogado e investidor aí, tô aqui para compartilhar com vocês algumas experiências que eu tenho aí em relação a direito, investimentos e outros assuntos. Hoje eu vou falar um pouco para vocês aí sobre o efeito manada e por que isso vai destruir com o teu patrimônio na bolsa em algum momento e você precisa tomar muito cuidado. Então já deixa o like aí, já compartilha esse vídeo no teu Instagram, nas tuas redes sociais aí, para disseminar essa informação que é muito importante e vamos embora pro vídeo. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true, but the... Qual que é o objetivo desse vídeo? É mostrar para vocês que o efeito manada ele é o maior destruidor de patrimônios que existem em relação a investimentos. Ah, mas como assim, cara? Como o efeito manada? Então, o efeito manada, para quem não sabe, né, é um efeito psicológico na realidade. Existem estudos aí que comprovam que as pessoas elas tendem a seguir o que a maioria das pessoas está fazendo. Ou seja, já percebeu, sei lá, estava num restaurante e percebeu que a fila do caixa começou a aumentar assim do nada, assim, e começou a juntar um monte de gente e mais gente e mais gente, e parece que dali a pouco metade do restaurante levantou e tá na fila. Esse é o efeito manada, entendeu? As pessoas elas veem assim, putz, as pessoas estão indo pra fila pagar, eu também tenho que ir pra fila pagar. E aí fica uma fila gigante, aí se tu esperar ali 10, 15 minutos, não tem mais ninguém na fila. Acontece mesmo, cara, só tu prestar atenção. Outras situações aí, né, em que o efeito manada acontece, mas que dá pra destacar aí um exemplo muito prático que tu pode perceber a qualquer momento na tua vida, é o efeito da fila. As pessoas, elas, sei lá, é psicológico mesmo, é uma coisa do subconsciente das pessoas, elas veem a manada seguindo para um lugar e elas simplesmente seguem, e é por isso que tu tem que tomar muito cuidado, né, para não seguir a manada, porque nos investimentos é meio que uma regra isso, né, as pessoas acabam perdendo dinheiro. E vamos lá, vou mostrar para vocês aqui em dois exemplos bem práticos e bem recentes como o efeito manada destruiu o patrimônio de algumas pessoas. Presta bem atenção. Em 2019 nós tivemos aí dois eventos na bolsa que dá para destacar com certeza como efeito manada, e o primeiro deles é em relação à ação Domo, que era a antiga OGX. Para quem já está há um tempo na bolsa aí, ou pelo menos tem um conhecimento jurídico, sabe que a OGX era aquela empresa do Eike Batista, sei lá, né? Mas é aquele cara lá que era um gênio e dali um pouco virou um baita de um sem vergonha. Ele era super bilionário no Brasil e tal, muito sucesso, e as empresas dele não deram o resultado que se esperava. Ele foi investigado também em relação a alguns contratos meio suspeitos e acabou perdendo quase todo o patrimônio, né? As empresas, a maioria, quebraram. Então a OGX é uma delas, que de fato não quebrou completamente, mas anda se arrastando. Ela se tornou a empresa Domo, né, que hoje, né, atende pelo ticker Domo 3. E vamos lá, eu vou colocar aqui do lado na tela, né, os prints mostrando aí os períodos específicos. No dia 23 de outubro de 2019, as ações eram negociadas a 5,51, era um valor ali que já estava, que já vinha meio que andando de lado há um tempo nesse valor, né, 4, 5 reais. Só que aí, do nada mesmo, as ações começaram a subir assim desenfreadamente e tipo, explodiram, até que o dia 29 de novembro de 2019 as ações já estavam passando de 10 reais, estavam a 10,41, conforme dá pra ver aqui no gráfico do lado. Isso no período de um mês as ações dobraram de valor, né? Ou seja, teve uma rentabilidade superior a 100%. E não existia uma explicação lógica, afinal a Domo é uma empresa que nem estava muito bem, para ser bem sincero, e a CVM inclusive cobrou da empresa ali um esclarecimento em relação a essa valorização. A empresa disse que não sabia e ficou por isso mesmo, entendeu? Então as ações se valorizaram muito. Eu lembro que em grupos de Facebook e grupos de Telegram sobre investimentos as pessoas falavam, meu Deus, a Domo tá bombando e tal. Tinha muito vídeo no YouTube, se tu for procurar inclusive, sobre vídeos a Domo bombando. Vai ter vários vídeos lá, o cara falando, olha, o Domo tá bombando, tá crescendo muito, a empresa se valorizou tanto nessa semana, esse mês. E as pessoas, elas começam a ver esse tipo de informação e o que elas fazem? Meu Deus, eu tenho que entrar porque a empresa está crescendo muito. Não tem porquê tu investir nessa empresa, porque essa valorização, ela nem faz sentido, entendeu? Ela é mesmo uma especulação somada a efeito manada.
A empresa se valorizou do nada, não sei porquê, e as pessoas começaram a seguir isso e começaram a investir achando que elas iriam ganhar dinheiro porque elas estavam simplesmente seguindo de uma forma inconsciente, de uma forma meio que ignorante, né, esse efeito manada, que estava investindo nas ações também sem saber nada. E o que aconteceu no final? No dia 3 de outubro de 2019, aí, pelo menos, né, dá para dizer que uma semana, 5 dias depois do pico de valorização que as ações tiveram, elas caíram para R$ 3,10. É isso mesmo, cara. Imagina tu ter comprado as ações a R$ 9, a R$ 8, até mesmo a R$ 5 que tu tenha comprado e não tenha vendido, elas caíram para R$ 3. R$ 3? R$ 3. 3? R$ 3. Vocês acreditam? R$ 3? R$ 3. 3? R$ 3. Imagina só, cara, se tu tivesse comprado as ações a R$ 10, por exemplo, lá no pico, lá, achando que as ações iam se valorizar muito, teu patrimônio teria se desvalorizado aí 70%, mais de 70% em 5 dias. E como é que tu aguenta essa queda aí, né, cara? Não tem como aguentar. A empresa é ruim, tu não vai conseguir, sei lá, até consiga talvez, mas vai levar muito tempo até tu conseguir talvez reverter esse prejuízo nessa ação. O que eu acredito na maioria das situações é que as pessoas acabaram vendendo com prejuízo, e isso é o que destrói as pessoas nos investimentos, na bolsa de valores principalmente, porque elas acabam entrando nesse jogo da especulação, um efeito manada, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que está fazendo. Vai lá e investe numa empresa como essa, perde tudo e fala, a bolsa é sorte, a bolsa é só para sem vergonha, a bolsa é especulação. O problema são essas pessoas, não é a bolsa. Elas é que entraram mal, é que entraram sem estudar, sem saber, sem ter o conhecimento. E é lógico, qualquer coisa que tu for fazer na vida sem ter o conhecimento apropriado, sem ter um estudo apropriado, sem saber o que tu tá fazendo, não vai dar certo. Já pensou a pessoa fazer uma casa sem saber colocar os tijolos, sem saber fazer o cimento, sem saber fazer as vigas? É a mesma coisa, a casa vai cair, cara. Então, nos investimentos é a mesma coisa. E eu tenho mais um exemplo para vocês aqui, que é da Eucatex, também foi uma empresa que simplesmente explodiu, explodindo mesmo, cara. E essa foi mais aí no finalzinho de 2019, e entrou um pouquinho em 2020. Pode pesquisar aí também a mesma situação da ação anterior. E o que aconteceu com a Eucatex? No dia 13 de dezembro de 2019, as ações elas valiam aí por volta de R$10, R$10,75, e a empresa já vinha meio que lateralizada, como as pessoas chamam, com essa cotação aí por volta de R$10, R$9, enfim. A Eucatex não é uma empresa que apresentou nenhum lucro absurdo, não teve um crescimento aí, se destacou, sei lá, ou fez uma aquisição muito importante, né? E apesar disso, as ações elas começaram a se desvalorizar de uma forma assim desenfreada depois desse dia 3 de dezembro. Até que em 19 de dezembro de 2019 as ações chegaram a R$ 134. Tem noção, cara? É mais de 100% de valorização ali em uma semana. E não existia uma justificativa. A mesma situação. A CVM foi lá, cobrou a empresa para esclarecer por que as ações tinham se valorizado. Os controladores da empresa falaram, a gente não sabe de nada, né? Depois desse pico, imediatamente as ações começaram a se desvalorizar drasticamente. Até que em 14 de janeiro de 2020, agora no início do ano, as ações chegaram a R$ 25, como dá para ver aqui no gráfico do lado, né? E no dia que eu fiz esse estudo, né, dessas ações, as ações já tinham caído mais um pouco ainda para R$ 22. E daí tu deve pensar, não, mas nada a ver, ninguém perdeu dinheiro com isso. Cara, nesses dias também era a mesma coisa. Muitas pessoas falando em grupos, né, de Facebook, WhatsApp, enfim, sobre essas ações da Eucatex que estavam se valorizando. Algumas pessoas, inclusive, eu lembro de comentarem, falando, eu comprei, eu tô, né, na ação e tal. E a valorização foi muito rápida, mas também não foi tão rápida assim, foi um período de uma semana. E para valorizar uma ação, a gente sabe muito bem, o mercado de ações da Bolsa de Valores, ele funciona através de oferta e demanda. De nada adianta as pessoas simplesmente colocarem o preço da ação a R$ 134 se ninguém começar a comprar essas ações. E é isso que acontece. Essa empresa ela se valorizou de uma forma absurda, não simplesmente porque alguém foi lá e começou a colocar ordens de venda de R$ 134, mas porque algumas pessoas começaram a comprar as ações cada vez mais caras e mais caras e mais caras e mais caras e mais caras, até que ela chegou a R$ 134. Nesse caso da Eucatex, aí, em um período inferior a um mês, né, ela teve uma desvalorização superior a 80%. Ou seja, a pessoa investiu, digamos aí, um lote de ações a R$ 134, R$ 13.000, R$ 13.400, e no final aí desse período aí, ela ficou com R$ 2.500. Cara, imagina tu perder mais de R$ 10.000 uma transação assim, cara, em uma semana. Tu ganha 10 mil por mês, até se tu ganha, tu não vai querer perder 10 mil num mês, né, cara? Isso é o que destrói o patrimônio das pessoas na bolsa,
né, a gente pode perceber aí que ninguém vai resistir uma desvalorização aí, cara, uma perda em um período tão curto de tanto capital, assim, né? Se tu levantar isso num, né, digamos, um patrimônio maior, 100 mil reais, se tornaram 20 mil. Eu uso isso como um exemplo para as pessoas. Eu acredito que as pessoas têm que tomar muito cuidado com o efeito manada nos investimentos e não simplesmente seguir aí o mercado ou o que as pessoas estão fazendo no momento achando que vai dar certo, porque sinceramente é bem provável que não dê certo. Existem 3 fatores aí que eu gostaria de deixar bem claro em relação a isso, que são 3 conceitos criados, né, sobre investimentos. O primeiro é sempre desconfie, né? Se tu acha que algo parece bom demais para ser verdade, e principalmente em relação a investimentos, é porque não é verdade. Não existe oferta aí de ganho fácil, essas coisas geralmente não funcionam. Em 99,9% das situações, né, elas são algum tipo de golpe. E a gente, né, o brasileiro sabe muito bem aí, né, a gente passou aí por episódios de golpes aí, de pirâmides financeiras e etc, que prometiam ganhos absurdos. E também por esses exemplos dessas ações, tu percebe muito bem que esses ganhos aí, né, espontâneos, aí, extraordinários de curto prazo não existem. Ah, mas eu poderia ter entrado na Domo lá, na Eucatex a 10 e ter vendido a 100. Eu acho meio difícil ter conseguido fazer isso, cara. Sinceramente, tu poderia até tentar, né? Vendo hoje, o passado é muito mais fácil tu falar, eu poderia ter comprado a 10 e vendido a 100. Mas se tu tivesse naquela situação, naquele momento, eu duvido que tu ia vender ações assim. A maioria das pessoas, elas começam a ver essa valorização e pensam, eu vou ganhar mais um pouquinho, eu vou ganhar mais um pouquinho, eu vou ganhar mais um pouquinho. E quando tu vê as ações despencaram de novo e tu perdeu o controle total, e aí talvez tu vende um pouco no desespero. É muito mais fácil, né, sempre tu analisar uma situação olhando para o passado, mas tu viver aquela situação no momento é muito mais complicado. Então não pense dessa forma, achando que tu vai ser o cara mais inteligente da sala e que tu vai conseguir ter um ganho numa situação como essa, porque na maioria das situações, na maioria das vezes, não acontece. O segundo fator aí não existe almoço grátis em investimentos e tu tem que ter consciência disso. Então, por exemplo, se te ofereceram aí um almoço grátis, né, uma valorização ou um investimento com garantia de que vai render aí 100% em 6 meses, como era o caso da Unic, lá daquela pirâmide desgraçada, é bem provável, é bem certo que não vai dar certo, não existe almoço grátis, porque, cara, se existisse esse tipo de rentabilidade garantida em curto prazo, todo mundo faria, e principalmente os maiores bilionários e milionários do país e do mundo não fariam esse tipo de coisa, entende? É meio óbvio, né, que, por exemplo, o Elon Musk, o Jeff Bezos ou o Warren Buffett nunca precisariam fazer nada a mais se existisse esse tipo de coisa. Ah, mas ninguém sabe. Esse é o conceito do almoço grátis, entendeu? As pessoas acharem que elas são mais inteligentes do que os outros, que elas são mais espertas, que elas sabem aquilo, têm conhecimento daquilo. Reconheça que existem pessoas, né, profissionais nesse mercado de investimentos, principalmente muito mais capacitadas, que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana com isso. Se essas pessoas aí não estão garantindo uma rentabilidade absurda, é porque de fato não existe. E o outro conceito é, se fosse fácil todo mundo faria, né? E isso se aplica muito bem a investimentos. Existem vários exemplos no Investidor Inteligente, o livro do Benjamin Graham sobre isso, inclusive, de que foram criados modelos de investimento nos Estados Unidos ao longo dos últimos 100 anos, e esses modelos eles até davam certo, mas no momento que esses modelos se tornavam públicos, eles já não davam mais certo. Então, o efeito manada, ele justamente é o oposto disso, né? Ou seja, se tu seguir a manada, é bem provável que não vai dar certo. Se tu não seguir a manada, é bem provável que tu tenha mais resultados positivos. Então, se algo parece ser muito fácil, é bem provável que todo mundo faça isso e é bem provável que não vá dar certo, né? Não crie muitas expectativas e principalmente não entre nesses efeitos manadas aí. E aí tu vai perguntar, putz, mas então o que eu faço, Jonathan, nessa situação? Eu tô vendo que a ação tá se valorizando aí, cresceu, sei lá, 50% em 5 dias. O que eu faço? As pessoas estão comentando dessa ação. Tu faz o seguinte, tá? Tu vai no mercado, compra uma pipoca de micro-ondas, aí tu chega em casa, coloca no micro-ondas, senta e fica assistindo. É a melhor coisa que tu vai fazer. Não entra nesse tipo de jogada. Tá aí 2 exemplos bem práticos e bem recentes, né? E existem N exemplos passados, se tu quiser pesquisar aí, de ações que simplesmente explodiram no curto prazo e também, né, no sentido literal, explodiram e viraram cinzas. Tenha amor aí pelo teu patrimônio, né, no sentido de não jogar ele fora, de não colocar ele em empresas ruins,
né, ou tentar especular ganhos em curto prazo com o teu patrimônio, porque é bem provável que tu acabe perdendo ele. E fica aí o insight para todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa a curtida aí, comenta aí também se tu entrou em alguma dessas ações, se tu perdeu, o que aconteceu, se tu já viu alguma outra situação dessas no passado, comenta aí e compartilha esse vídeo com as pessoas para que elas também não entrem nesse tipo de jogada, porque é bem provável que elas acabem perdendo muito dinheiro com isso. Valeu, galera, e nos vemos no próximo vídeo.